Está entrando no ar o programa A Nossa Saúde. Apresentação do médico Mauro Romero Leal Passos, professor da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, porque muita gente vai assistir depois no YouTube, né? No Facebook. Aqui é Mauro Romero Leal Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense. Vamos falar hoje, nessa terça-feira, sobre um tema muito bacana, sobre um tema que eu tenho certeza que só tende a aumentar. Eu estou com 3 filhos em faculdade de medicina. Já tenho uma filha formada, ela é mastologista, tenho 2 netos. Meu filho Felipe, Mariana, né? Meu filho Felipe forma esse ano. Paulo e Carolina estão indo para o 7º período. E o Gabriel está fazendo intercâmbio fora. E eu, há algum tempo, venho percebendo, venho estudando, venho lendo, que de décadas para cá, o ser humano está vivendo mais. E, goste ou não, admita ou não, nós estamos vivendo melhor. Estamos tendo uma qualidade de vida melhor. E, com isso, a população, a idade das pessoas, que há alguns anos tinha como média 40 anos, já foi 30, 50, hoje em dia está passando de 60, 70 para muitos lugares do mundo. A população está vivendo cada vez maior, está vivendo cada vez mais. Que merece todo o apoio, mas que, infelizmente, a gente nota no poder público e até em casa, e até em construtoras, que não tem um apelo muito forte. Eu observo muito essas casas bonitas, vou em condomínios de amigos. Caramba, uma entrada complicada, uma acessibilidade difícil. Casas que você entra, a sala tem 2, 3 níveis, que passa para a cozinha, que vai para o quarto lá em cima. Isso é muito bonito quando está todo mundo funcionando bem, as juntas estão boas, não tem ninguém com uma cadeira de roda. Então você nota uma conformidade, uma arquitetura. Você vê que até pouco tempo, vou dar um exemplo aqui de Niterói, a entrada do Plaza Shopping era escada, agora tem rampa, mas não tinha. Ele foi construído com escada. Como é que um cadeirante sobe? Como é que uma pessoa com uma bengala sobe? Essa acessibilidade. Então, o tema de hoje vai ser falar sobre qualidade de vida da terceira idade, que eu colocaria com parênteses, na melhor idade, talvez, né? Que a gente tem uma vivência maior, muitas das vezes tem paciência, né, a mais, para dizer que nós hoje vamos conversar sobre um tema que no Brasil, por exemplo, mais de 30 milhões de pessoas têm mais de 60 anos. 28 milhões, estou dando uns números aqui, a convidada de hoje vai nos falar melhor, mas mais de 28 milhões de pessoas no Brasil têm mais de 70 anos. E 70 anos, hoje, 2023, não significa 70 anos em 1900, em 1850. Né? A disponibilidade
de atenção, de qualidade. Por exemplo, no Serviço Público Federal, é até uma lei que eu não sei se ainda deveria existir. Eu sou funcionário público federal, sou professor de uma universidade federal. Com 75 anos, você tem que ir embora, você tem que se aposentar. É compulsório. Mas no Senado não é. Na Presidência da República não é. Na Câmara Municipal não é. Como que eu posso, com 76 anos, ser um bom senador e não posso, aos 76 anos, ser um bom professor? Sou obrigado a ir embora. Pelo contrário, eu acho que a gente deveria até ter um salário melhor para poder dar mais tranquilidade, enfim. Esse é o tema de hoje. Nós vamos conversar com a doutora Fátima Fernandes Cristo, que é geriatra, cardiologista, coordenadora do POINT do idoso. Ela vai explicar para a gente o que é esse POINT do idoso. Estou doido para ir lá no POINT do idoso. O que rola lá? O que vai rolar lá? Então, vai ser um programa muito interessante, um programa que pode ficar, com certeza, como todos os nossos programas, para a história. Já falamos aqui sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, já falamos sobre cirurgia plástica, e talvez daqui a uns 10 anos, né, Paty, a gente possa estar fazendo um outro programa, um outro tema, daqui a 5 anos, corrigindo, dizendo coisas melhores. Agora, vale nessa introdução dizer o seguinte: mande e-mails para nós na radiotodapalabra@gmail.com, mande um WhatsApp para o 02197-918-3610. Estamos no YouTube, estamos no Facebook. Terceira idade. Ah, já está velho, nós temos que nos preocupar. E eu olho para a minha casa. Eu olho para o nosso ambiente. Olho até para a nossa associação médica. As acessibilidades. E quando eu falo acessibilidade, não é só para a terceira idade, não. Tem gente que tem necessidades especiais de atenção, que nós devemos olhar tudo isso daí. Tamanho de porta, né? Hoje você vai, às vezes, nos apartamentos e a porta não passa. Uma cadeira de roda. E aí nós temos que fazer toda essa releitura para dizer o seguinte: o papo de hoje, qualidade de vida na terceira idade, na melhor idade, com a nossa colega, querida amiga, colega de muitos anos da associação médica, de tempo de acadêmico, né? Tempo de acadêmico, fomos acadêmicos juntos, no Hospital São Paulo, e outras situações, sobre qualidade de vida, com Fátima Fernandes Cristo, geriatra, cardiologista, coordenadora do POINT do idoso, que vai contar para nós o que é esse POINT do idoso, já no Nu com o Mauro Romero, que ela vai ter esse papo totalmente aberto aqui conosco. Voltamos já. Nu com Mauro Romero. Um bate-papo sem filtros sobre a nossa saúde. Vamos lá, pessoal, no Nu com o Mauro Romero, né? Um papo bacana sobre qualidade de vida, e nessa apresentação aqui já foram tantas coisas que eu vou deixar para a doutora, colega nossa médica, Fátima Cristo, geriatra, cardiologista e coordenadora do POINT do idoso. Fátima? Sim. À vontade, estamos nus, não tem roteiro, tá? É
papo. E você agora coloca para a gente o que você chamaria a atenção das necessidades nossas nessa loucura toda, né? De eleição, Copa do Mundo, a Argentina perdeu hoje, agora. E o que você coloca para nós de necessidade para esse primeiro programa, que qualquer dia vai ter que chamar um outro programa? Isso. Fala para nós. Antes de mais nada, eu quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Puxa, achei assim, muito legal essa sua iniciativa, essa sua vontade de realmente falar com o público, né? E eu acho muito legal, porque você está no consultório, você está falando com uma pessoa, duas, três, no máximo. Você está falando numa rádio, isso eu entendi há muitos anos atrás, você está atingindo milhares de pessoas, né? E isso é muito legal, porque tem muitas pessoas, às vezes, que não têm acesso à informação. E eu acho que a função da gente, médico, é essa. Não é só você clicar ou só você ensinar para os alunos, como eu também dou aula também na pós-graduação de geriatria. Mas é muito legal você falar com a população, porque é esse o nosso objetivo, atingir o nosso paciente. Então, quando você fala, eu aprendi isso há muitos anos, através da rádio, você realmente atinge pessoas que, às vezes, como estão hoje o termo em uso, os invisíveis. Né? Pessoas que, às vezes, não têm coragem. Por exemplo, tem várias vezes eu falo sobre sexualidade na terceira idade. Muitas pessoas têm vontade de perguntar sobre o assunto, mas não têm coragem. Então, através da rádio... daqui que vai ficar no YouTube, isso. E você pode receitar para o paciente, olha lá no canal... Isso, é exatamente esse o objetivo. Você atingir pessoas que às vezes não têm acesso à informação e estão às vezes envergonhadas. Então eu acho isso muito legal. Então eu quero te parabenizar em primeiro lugar e agradecer. Pela sua história de vida, né? Agradecer a você a estarmos aqui presentes. Você falou tantos assuntos que às vezes eu vou pensar algumas coisas, porque como eu disse, cada um seria, vamos dizer assim, um assunto diferente, a gente focasse só naquilo. Quase que um congresso. Né? Quase um congresso. Mas, de qualquer maneira, eu quero começar dizendo o seguinte. O Brasil envelheceu rápido. Nós costumamos dizer, 1950, mais ou menos, há muito pouco tempo atrás, 1950, a vida média do brasileiro é 50 anos. Isso há pouquíssimo tempo atrás. E nós agora estamos mais de 70 anos, que é a vida média do brasileiro, a expectativa de vida. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: a Europa demorou 200 anos para acontecer o envelhecimento. E o Brasil aconteceu em um tempo todo de 70 anos, quer dizer, 1/3 do tempo da Europa. Essa é a primeira coisa que a gente quer colocar, porque 200 anos, são 2 gerações praticamente, ou mais, que foram para se adaptar à situação do envelhecimento. E aqui no Brasil, em 70 anos, você vê que é pouquíssimo tempo, a gente tem para adaptar tudo isso que você falou. Acessibilidade, políticas públicas, a casa da gente, reconhecer esse problema, essa situação, né? Que não é problema, desculpe. Não, é a situação que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a gente costuma dizer que nunca se viveu tanto no mundo inteiro como se está vivendo agora. Então, é um desafio para todos os países, só que países como o nosso, como o Brasil, tem que ter um tempo muito rápido para poder se adaptar. Você vê, hoje eu estou com 63 anos, sou idosa. Eu estou com 68. Opa! Estamos idosos inteirões. Você imagina, na nossa época, nossos avós... Dirigindo sozinho. Pois é, você imagina, sozinho, eu faço um monte de coisa, ótimo, maravilhoso. Mas é isso. Aquelas coisas também. Olha que eu tenho uma aula sobre sexualidade da terceira idade, que é bomba quando a gente fala sobre esse assunto. Né? Vamos falar um dia. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. As idosinhas da nossa época de jovem, nossas vovós, né, eram bem velhinhas. A gente tem aquela ideia, né? 60 e poucos anos eram velhinhos, era mesmo. Né? Porque eles incorporavam aquilo, e até emocionalmente, fisicamente. Do autocuidado, do cuidado em geral. Quer dizer, realmente era tudo muito diferente. Foi muito rápido. De repente, a gente acordou e o Brasil é um país que antigamente a gente era jovem, um país jovem, né? Quando a gente estava na adolescência, aquela pirâmidezinha, falava na base, era larga, os jovens, os idosos, era na pontinha, minoria. Hoje não. Era pontinha mesmo. Era pontinha mesmo. E hoje, hoje é assim, é um barrilzinho. Quer dizer, a gente tem realmente muito mais idosos. Então,
aí vem o nosso desafio. Como nós, as gerações vivendo juntos, às vezes na mesma casa, a questão do emocional, a questão das doenças típicas dos idosos, assim como existem doenças típicas de criança, existem as doenças típicas de idosos. Por exemplo, catarata, Não tinha tanta próstata. diabetes como tem agora. Não né? tem, exatamente, porque se bebe mais. Então, antigamente, o pessoal fala, eu estou triste porque eu estou, sei lá, com problema de próstata, estou com problema de catarata. Eu falei, bem, você tem duas alternativas. Se você não ter nenhuma doença típica de idoso, você não morresse cedo. Eu pus 90, pus 100 com a maior facilidade. Eu tenho vários pacientes minhas que chegam no consultório com mais de 90 anos de salto alto, maquiadas, sozinhas. Olha a diferença de como era antigamente. Como é que faz para chegar até lá? Me dá uma dica assim. Não existe uma receita de bolo, né? Essa Tem coisa parte que genética? tem. Essa coisa de dizer, por exemplo, uma coisa que a gente luta muito, né, na geriatria, não existe fórmula. Aquele negócio de montão de vitaminas que vai te dar essa longevidade, não. É um conjunto de coisas. É óbvio que isso, exatamente. A genética influencia, mas tem a ver com atividade física, com alimentação, com quem fuma ou quem bebe, ou quem faz uso de drogas, ou quem vai utilizando a máquina, quer dizer, como eu digo, nós somos máquina por tempo de uso, né? Quer dizer, então, você vai utilizando mal, você vai viver mal. Quer dizer, quem planta, colhe. Eu costumo muito dizer hoje nas minhas palestras, eu uso o termo investimento. Você investe na poupança, você investe na bolsa, você investe no seu ar-condicionado, no cachorro, nas suas plantinhas, mas você não investe na gente, isso é cultural. Isso é cultura de base. Muitas pessoas têm estudo, têm universidade, têm pós-graduação, têm doutorado, mas não faz o check-up anual. Quais são os itens desse investimento? Sim. Agora, para quem está assistindo, quais são esses itens mínimos? Em primeiro lugar, check-up. É uma coisa que as pessoas não têm hábito de fazer. Rastreio. Exatamente. A prevenção, a medicina preventiva, é o grande do que a medicina inteligente. É você chegar antes da bomba estourar. Vacinação. Tudo o que você puder fazer para você entender. A gente na geriatria faz um estudo genético, você, faz um rastreio de como é que a pessoa se comporta, se você tem tendência a ter, por exemplo, pressão alta ou diabetes, e já começa a tratar, ou pelo menos prevenir, ou orientar o mais cedo possível, e através dos hábitos de vida, como eu falei agora, né? Porque se a gente quer viver mais, como eu falei da questão de investimento, você tem que pensar, por exemplo, seus dentes, né? Você vai conseguir chegar com seus dentes a 80 anos? Você vai conseguir chegar com a sua coluna, né, que sustenta seu corpo até 80, 90, 100 anos? Então você tem que começar a pensar, isso é cultural, é cultura da prevenção, é realmente pensar o que você está fazendo com o seu corpo. É o que eu coloco agora para os nossos ouvintes, exatamente essa reflexão de como é que você está realmente vendo, ou administrando, ou investindo para o seu futuro, que aí sim nós estamos falando de qualidade de vida na terceira idade. Porque o brasileiro, infelizmente, ainda por questões culturais, ele trabalha na medicina curativa. Espera primeiro ficar doente para depois procurar o médico. Quer dizer, ter um infarto para depois procurar o médico. Só que o aumento do colesterol nas artérias, para dar um infarto lá na frente... Começou 20 anos. Exatamente, há muitos anos atrás, e não dá sintomas. Então, se a pessoa esperar ter sintoma para procurar o médico, ela vai ter problemas sérios. Precisa esperar ir na academia, se temos prática, ou caminhar no prédio, caminhar na calçada. Tem um número de passos, um número de todo dia? Isso depende muito, como eu falei, primeiro check-up, né? Tem que começar a procurar seu médico, pode ser um clínico, né, que tem essa cabeça da prevenção, ou o geriatra, que é o clínico da pessoa acima de 60 anos, e faz esse rastreio. Aí você tem que ver como é que você está fisicamente. Se você tem algum problema de diabetes, ou pressão alta, ou o que for, primeiro resolver o problema e depois começar a fazer essas atividades, porque senão a pessoa começa a sair correndo aí, acha que é assim, que não é, né? Primeiro a gente tem que ver se a pessoa está bem.
infarta correndo. Ou então tá um problema de joelho, de junta, que não vai fazer mais. Né? Nas articulações da coluna. Então, primeiro a gente tem que avaliar. Avaliou, viu que está legal? Então, vamos fazer uma programação de atividade. Caminhada, por exemplo, 30 minutos, 3 vezes por semana. Caminhada leve. Isso para quem nunca fez atividade. E detalhe, nunca é tarde. Às vezes a pessoa com 80 anos diz assim, eu nunca fiz atividade. Mas pode começar, aliás, 10, 15, 20 exatamente. Começa extremamente sério na questão da geriatria. A gente, na nossa equipe, a gente tem uma arquiteta. Uma arquiteta que é especializada na casa do idoso. Tá? Exatamente por causa disso. Ela vai lá. Não pode faltar na casa do idoso. E um monte de coisas. Fala, por exemplo, a iluminação é importante. Não só a acessibilidade, como você colocou, Uhum. rampa, barra. Isso deveria ser natural. Natural. Né? Mas existem coisas, existem dicas que às vezes as pessoas não se atentam. Por exemplo, a pessoa que está sozinha numa cadeira de rodas, ou que tem uma limitação, ou que tem um andador, tem que ter as prateleiras que estejam de acordo à altura das mãos dela. Não é? Porque senão não adianta. A pessoa tem um problema e não consegue acessar, aí vai querer subir no tal do banquinho. Tchau, tá bom. Então, existe uma série de itens, né, que realmente, a questão que você falou, o tamanho das portas, às vezes até a cor das paredes, o ambiente. Esse negócio da prateleira é muito bacana, pessoal, para bolar, que aliás já podia ser desde o início da arquitetura, o cara já pensar nessas situações. E a gente fala uma coisa interessante, que é, a gente, por exemplo, vai ter um filho, você planeja a sua casa para aquele filho. Você cobre as tomadinhas, você tira aquelas quinas, bota o protetor sofá, na quina, né? Pois é, você prepara com o bebê que vai chegar, que vai fazer, pode quebrar, pode bater a cabeça aqui, e a gente vai envelhecendo, a gente mesmo, nós, estou falando de nós, inclusive, a gente vai, mas a gente não prepara a casa da gente, né? A gente não tem esse olhar. Quinas, né? Quinas para a gente bater com a perna. Fios espalhados, às vezes, da casa, em lugares estratégicos, que não pode. Às vezes, a própria pessoa dentro de casa com um cachorro que está passando para lá e para cá, que te derruba. Né? Eu tive esse problema, inclusive, com a minha mãe, que botou um cachorro lá e derrubou ela. Quer dizer, mesmo contra a minha vontade, ela botou o cachorro e deu problema. Então, existem coisas que às vezes a pessoa gosta, quer, mas não é legal. Então, a gente tem que fazer essa avaliação para realmente ver, tornar a casa ideal para idosos. E aí a gente já tem até congresso, agora mesmo que está acontecendo lá na UERJ, com um grande amigo meu, Jorge Costa, que eu mando até um abraço para ele, que é um arquiteto famosíssimo, querido amigo. Jorge Costa. Ele é um arquiteto que é da UERJ, que agora, nesse momento, ontem, acabou o congresso que ele fez só sobre a casa para o idoso, né? A casa segura para idosos. Então, existem profissionais hoje, e a gente tem isso. Atenção nisso, hein? A gente tem, inclusive, isso, o profissional hoje que é especializado só nisso. Por isso a gente criou o point do idoso. Né? Botamos no point. Por que não? Eu fico imaginando, por que eu esperar eu ficar idoso, ou a minha mãe, a minha avó vir morar com isso, e eu já não juntar essas coisas quando eu for morar a minha casa em Campo Limpo? Eu vejo muito isso, aquilo que eu falei antes. Eu vou em cada casa linda, mas eu fico olhando, meu Deus do céu. Se essa pessoa quebrar uma perna, como é que ela chega lá em cima? Bota uma janela, olha para o carro, tem um Jaguar, tem um segundo andar e não tem um elevador. Quer dizer, você tem um Jaguar na garagem, e se você quebrar a perna ou precisar, por algum motivo, usar uma cadeira de rodas, você não chega no seu quarto livre. Por que já não bola isso de rotina? Porque não tem informação cultural. É o que a gente está fazendo aqui. A gente abriga, eu estou fazendo 40 anos de geriatria. Né? Já é uma geriata. Agora eu estou em causa própria. Antigamente, quando eu tinha 30 anos, eu falava para os idosos. Hoje eu falo em causa própria. A gente há muitos anos luta exatamente por esse conhecimento. Já mudou muita coisa. No Brasil já mudou muita coisa, mas a nossa cultura, muito.
por causa disso que você falou. A pessoa tem dinheiro, mas não tem informação. Olha que coisa séria que você acabou de falar. Outra coisa que me incomoda, não chega a me incomodar, mas eu reparo, você não vê mais uma casa linda com biblioteca. Não existe mais livro. Quando tem livro, Fátima, é aquele livro bonito e tal, em cima da mesa, que é para enfeite, é uma peça de enfeite. Aí é um atlas, um livro de arte, que se você pergunta sobre que arte é ali, ninguém diz. O professor, estou falando de professor. Mas se via era livro, hoje em dia ninguém mora mais uma casa como a biblioteca. As coisas estão mudando, né? Mudando bastante. Umas para melhor, outras para pior. Né? Isso daí é fato, né? Se a gente for ver nossas gerações e tudo mais, a gente observa isso. Agora, o que a gente fala, acho que você falou assim, foi um ponto extremamente importante, você vê como não tem a cultura, o nosso povo não tem a cultura da prevenção. Quer dizer, vai esperar primeiro cair lá do segundo andar, né, para depois aí pensar no elevador. Então, isso é porque realmente a pessoa não tem essa preocupação, esse conhecimento que a gente está tentando passar, e a gente já conseguiu alguma coisa mudar, ainda precisa muito passar para as pessoas, para as próximas gerações, se preocuparem, como eu falei, no investimento na sua saúde. Eu falei que eu estou com 3 filhos, eu falei, né? Qualquer que seja a especialidade, Felipe, Paula e Carolina. Felipe está formando, agora, Paulo e Carolina, estou indo para o CEP. Escolhe o que você quiser fazer. Agora, estude pessoas, comportamentos, pense em pessoas acima de 60, 70 anos. Escolha anestesia, dor, cardiologia, não sei o que você quiser, mas inclua, porque esse vai ser um público muito grande. Claro, os caras estudar pediatria, mas pense que hoje também o pediatra, cada vez mais, a mãe dessa criança está com 50 anos, está com 60 anos, né? Olha a coisa que interessante. Quando eu fiz pós-graduação em geriatria, como eu falei há 40 anos atrás, eu fiz no governo japonês. Não tinha pós-graduação no Rio, não tinha nada disso. E toda a nossa literatura, nosso estudo, tudo foi japonês. E o meu professor japonês falava exatamente o seguinte: geriatria pediátrica. Geriatria pediátrica. Há 40 anos atrás. Como? Exatamente. Quando você já pega as crianças e já o aleitamento materno, você já está trabalhando as artérias dela no futuro. Quando você começa a tentar evitar que eles comam tanto fast food, é exatamente já prevenindo investimento, né, nas artérias, fazendo uma atividade física, não ficar tão robotizado na frente do computador. Quer dizer, então, a geriatria pediátrica era isso que ele falava na época. E você já está investindo nas crianças para que eles virem adultos e idosos saudáveis. E isso é extremamente importante. E aí eu quero deixar a questão que você falou dos seus filhos, porque na época da gente, que fez a faculdade, a gente estudava pediatria e clínica médica. Não existia cadeira de geriatria. Então, os clínicos, né, é que atendiam os idosos. Só que hoje mudou. Então, o clínico, ele fica mais com a parte do adulto jovem, né, e o geriatra, embora nós sejamos poucos geriatras ainda no Brasil, infelizmente, muitos poucos, ainda mais com título especialista, tudo como a gente, nós somos muito poucos ainda. Mas ele tem que aumentar, a gente tem que trabalhar muito isso. Tem acima de 60 anos, é o clínico acima de 60 anos. Por quê? Existem as doenças que são típicas das crianças, típicas dos adultos jovens e doenças típicas dos idosos. A interpretação do exame é diferente. Exatamente, a dosagem do medicamento é diferente. Você não pode aplicar a mesma coisa do adulto jovem para o idoso. Meu metabolismo é diferente. Metabolismo, a excreção, toda a absorção, tudo isso é diferente. Então, você precisa estudar geriatria na cardiologia.
geriatria na pneumologia, geriatria na ortopedia, gastroenterologia, e por aí vai. Então, não é só você estudar criança ou adulto jovem, tem que estudar o idoso, né? Tem que realmente o metabolismo para poder você ser um bom ortopedista, por exemplo, e aí trabalhar as fraturas de colo de ferro e todas as doenças que aparecem nos idosos, você tem que entender de geriatria, do metabolismo, do como funciona a Faça fisiologia. qualquer especialidade que queira, mas entenda isso, né? Mas eu queria te perguntar sobre bebida alcoólica. Eu sou apaixonado pela Itália e vejo filmes e vejo aquelas pessoas com 70, 80 anos tomando seu vinhozinho todo dia. Como é que é isso daí? Isso daí depende Como é que do pode? do BT, também da temperatura. Pode tomar né? um vinhozinho todo dia, até que ponto? A medicina, até a própria cardiologia, ela preconiza o máximo de um cálicezinho de vinho por dia. O problema é que a pessoa toma um cálice segunda a sexta, quando chega sábado e domingo, toma uma garrafa. Aí, e a gente tem a questão do clima no Brasil. O Brasil é totalmente diferente do clima da Europa. Você toma, por exemplo, uma coisa no frio, ele metaboliza de uma forma no seu organismo. Agora, nesse calorão da gente aqui, o pessoal toma mais cerveja do que vinho no Brasil, né? Quer dizer, eu particularmente não bebo, mas eu sou a favor de que as pessoas tenham uma socialização. Comer, beber é um prazer. Então, as pessoas têm que comer e beber agora no Natal, todo mundo se compraria feliz na mesa. E é extremamente importante a gente não segregar o idoso. Você tem que comer papinha, não tem sentido isso. Ele quer participar, ele tem que saber comer, a hora para comer, né? Mas não pode ser comer. Aí você come dia 24, dia 25, dia 26, dia 27, aí emenda do ano novo. Eu comi uma feijoada às 10 horas da noite para deitar às 11 horas, né? A alimentação é um hábito de administração, né? A bebida também. Então, eu acho que você tem que escolher os momentos de socialização. Você é um ato social. Então, vamos comer uma rabanada, né? Vamos tomar um vinho. É legal. Então, você botar o idoso separado, só porque ele é idoso, porque é diabético. Não. Tem que administrar isso de uma forma que ele esteja integrado à família. Fátima, nós estamos chegando já no final para poder depois fechar. Mas eu queria que você, em rápidas palavras, assim, de uma forma direta, falasse sobre o ponte do idoso. O que é esse ponte do idoso? Como é que o idoso chega lá? Como ele vai? Como ele funciona? A gente tem uma equipe de mais de 30 profissionais que trabalham com a gente, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfim, como eu falei, advogado, arquiteto. Pode falar o endereço, isso aqui a gente está aberto. E a gente funciona atualmente no Trade Center, né? Trade Center. Onde é 79, na Moreira César, que hoje é Paulo Gustavo 26, né? 719. E a gente pode deixar o telefone, a gente tem o WhatsApp, a gente tem tudo que as pessoas podem se inscrever no Point. E passam a ter todas as informações. A gente tem eventos que são gratuitos, eventos que são pagos, aí varia, né? Tem uma página, Point do Idoso? A gente tem um site, que é www.pointdoidoso.com.br. Olha só, vamos repetir com calma. www.pointdoidoso. P-O-I-N-T do idoso.com.br. Pessoal, olha só, direto aqui. www.point, do idoso, tudo junto.com.br, e lá tem um monte de informações. Tem o Facebook, tem o Instagram, e a gente tem também todas as redes, né? E tem o WhatsApp, a gente pode deixar o telefone. Pode falar o WhatsApp. 021? 98872 0642. Aí pode se inscrever lá, mandar mensagem e tal, se inscreve. Vamos escrever. Pode escrever. E aí tem o baile, que a gente funciona no Clube Central, toda a última quinta-feira. Fala desse baile, que eu estou devendo esse baile para mim e para minha
Sogra? Muita gente. Dona Sônia, vou te levar no baile, hein, Dona Sônia? Sônia Varela, você vai no baile comigo. Que dia que é? O próximo baile vai ser dia 8. Dia 8 do 12. É o nosso baile de Natal, encerramento às 14 horas. Às 14 horas. 14 às 19 no Clube Central. No Clube Central. Os ingressos podem ser adquiridos nesse telefone que a gente passou aí agora. E vamos no YouTube, o mundo está vendo. Quando o morador de Niterói fala Clube Central, acho que todo mundo conhece. Clube Central é um clube que é na praia de Caraí. Frente à praia. Frente à praia. O Pão de Açúcar, o Frente ao Pão de Açúcar, que vai ser no dia 8 de dezembro. Que dia da semana cai? Quinta-feira, sempre às quintas-feiras. Sempre às quintas-feiras. E a pessoa cadeirante vai dançar? Lógico, porque a gente tem recreador, a gente tem bailarinos, a gente tem, além das pessoas que tocam, né? A gente tem, inclusive, dessa vez vai ter Papai Noel, a gente tem bebida, tem comida? Tem, mas é a parte. Aí a pessoa compra o ingresso com a gente, que é R$25, e compra o ingresso e tem direito a todos os divertimentos que tem lá. Né? Às vezes tem bingo, nesse não vai ter, mas às vezes tem bingo. Mas, de qualquer forma, a comida e bebida é a parte, aí tem um bar lá que a pessoa pede. Mas, de qualquer... a gente tem, além dos passeios, que a gente leva pessoas, mesmo cadeirante, a gente tem uma van que leva as pessoas. Qual é o próximo passeio? Está montado? O próximo vai ser num sítio que a gente vai levar, ainda não está certinho, não. Eu perdi aquele do Rio, não, que foi o Jardim Botânico, aquele foi legal pra caramba, as pessoas... E a gente tem uma série de coisas, tem grupo de estímulo de memória, aí a gente faz com a neuropsicóloga que estimula a memória das pessoas, é uma equipe, tem passeios, às vezes, no Campo São Bento, tem uma série de coisas, de atividades, e nós profissionais, né, que atendem lá com a gente. Pessoal, se esse programa valeu para alguma coisa, está valendo para chamar a atenção que não é esperar chegar aos 80 para pensar no idoso. Dá para viver bem com essas idades. E não só para o idoso, eu vejo cada vez mais também, o entorno desse idoso ajuda ou perturba muito. Ah, mas vai dar trabalho para levar porque é cadeirante. Caramba, dava trabalho para levar o bebê de 1 ano. E a gente leva. Certo ou errado? Na cadeira de rodas. Basta ter vontade. Né? Basta ter vontade. E, como você disse, que vale para tudo, planejamento. Você planeja a viagem com um bebê de 6 meses e planeja a viagem com um cadeirante, com uma pessoa que anda mais devagar, que tem atenção. Então, pessoal, e também, para falar da arquitetura do idoso, pensem nisso, que bom, né? Tomara que a gente chegue aos 90 com todas as dificuldades, quer dizer que estamos vivendo. E do Ponte do Idoso em Niterói, isso para quem está assistindo de fora pode vir, www.pontedoidoso.com.br, que pode ter essa assessoria, essa equipe da nossa colega Fátima Fernandes Cristo, que é geriatra, cardiologista, coordenadora do Ponte do Idoso. Estamos chegando ao final do Núcleo Mauro Romero, mas a gente tem depois ainda uns minutos para fechar. Tá claro? Posso encerrar aqui, ô Camilo? E chamar daqui a alguns minutos? Fique aí que temos o encerramento com a doutora Fátima Cristo. Doutor Mauro responde e dá dicas importantes para a nossa saúde. Olá, pessoal. Estamos aqui no Núcleo Mauro Romero. A doutora Fátima ficou aqui e o colega Marcelo aqui do estúdio nos disse que o Barreto, onde nós estamos, é o segundo bairro com o maior número de idosos. O primeiro é Icaraí. Fátima, fecha esse programa
dando dicas da saúde mental. Focamos muito em arquitetura, formamos muito em parte física. Fecha esse programa com alguns gatilhos. Qual é o problema maior do idoso na esfera mental? Depressão. Isso daí, eu acho que seria um assunto imenso, mas a gente falando rapidamente, mais de 50% das pessoas que eu trato no consultório têm depressão. E as pessoas têm ideia de que depressão é aquela doença que a pessoa está acamada, deitada no quarto, morrendo, querendo ver ninguém, querendo se suicidar, e não é isso. A depressão leve é de mais difícil diagnóstico, porque ela está muito próxima da normalidade e a linha é muito fininha entre uma coisa e outra, e a pessoa não consegue fazer o diagnóstico sozinha, a família não consegue, porque é muito difícil fazer o diagnóstico. Porque a maioria das vezes vem mascarado, vem debaixo do tapete. Às vezes é uma dor de cabeça, uma dor na coluna, ou é uma falta de apetite, ou é um peso exagerado. Pode ser? Mas aí já é o mais lógico, mas aí é um nível maior. Eu digo que esse, até o porteiro faz o diagnóstico. A pessoa está trancada no quarto, não quer sair. Ah, está depressivo. Mas essa depressão leve, que a gente quer deixar a dica, que a gente pode voltar para falar, sim, exatamente que é onde a pessoa percebeu que alguma coisa não está legal, procura o seu médico, porque muitas vezes pode ser uma depressão tem tratamento e tem cura e melhora a qualidade de vida e a saúde mental, o cérebro, o emocional, é o tudo do organismo. Se o emocional está bem, o corpo está bem. Se o emocional não estiver bem, é uma questão de tempo que vai ter problemas. E o que eu vejo, para encerrar, é que esse ponto do idoso, né, essa saída com ele, esse passeio, mesmo cadeirante, vendo dançar, vendo que ele pode dançar, pode ser uma boa coisa para abrir a porta para trabalhar a saúde mental. Por isso que a gente faz isso tudo, exatamente com esse objetivo. Nosso objetivo é o físico, o emocional e o social, e até o espiritual. Né? Eu acho que o ser humano integra tudo isso. A gente não pode, como médico, ver só o físico. É importante tudo isso. Mas é importante ver o ser humano de forma global. E é isso que a gente fala na geriatria e gerontologia. E é isso que a gente fez no Point do Idoso. Então, a gente não é uma equipe especializada em dança, nem em festa, nem em passeio. A gente faz isso terapeuticamente. A gente faz isso focado na saúde mental, emocional, como eu disse. E aí a familiar também, que é outro assunto para a gente depois falar. Pessoal, o que eu ia tocar é ver um idoso, ver uma criança, ver um amigo, ver um parceiro bem. Isso faz um bem para a pessoa muito grande. A Fátima falou, não é só para o idoso, é para a família. E botar uma criança no meio, botar um adolescente no meio, pode ser esse gatilho para ele ter o que foi muito falado aqui, o processo de educação e planejamento. Não pense só no bem que você vai estar fazendo para o teu pai, teu avô, teu irmão mais velho, para você e para a sua família também. Fátima, foi uma satisfação muito grande, esse Núcleo Mauro Romero, esse A Nossa Saúde, dessa terça-feira, e com certeza vamos ter que ter outros programas. Um beijo para todos, uma paz no coração, que a gente chegue ao final do ano cada vez mais feliz e participando com todos da sociedade. Você ouviu o programa A Nossa Saúde, uma produção da Rádio Toda Palavra. A apresentação do médico e professor da Universidade Federal Fluminense, Mauro Romero Leal Passos. Produção, Meane Albuquerque. Trabalhos técnicos, Camilo Borges. Direção de jornalismo, Marcos Gomes. Coordenação e direção-geral, Luiz Augusto Hertal. Ouça pela Rádio Toda Palavra, às terças-feiras, sempre ao meio-dia, o programa A Nossa Saúde, com a apresentação do médico e professor da UF, Dr. Mauro Romero Leal Passos.
Sintonize pelo dial na FM 98.5 MHz ou pela web em www.radiotodapalavra.com.br. Olá, aqui é Mauro Romero Léo Passos, médico, professor da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Quero convidar você a participar de um novo programa na rede Toda Palavra, A Nossa Saúde. Um programa com informações e entrevistas sobre variados temas sobre saúde. Estaremos ao vivo todas as terças-feiras, do meio-dia às 13 horas. Não perca nossas conversas direcionadas principalmente ao seu bem-estar, ou melhor, ao nosso bem-estar. Não deixe de participar com perguntas e comentários. Quero ver você nos assistindo, hein?